O monstro do Lago Ness, ou Nessie, é uma criatura lendária que se diz habitar as profundezas do Lago Ness, nas terras altas da Escócia. Histórias de uma criatura monstruosa à espreita sob as águas escuras cativam a imaginação há séculos. Alguns acreditam que os primeiros relatos do monstro podem ser encontrados em antigas esculturas pictos, que retratam misteriosas bestas aquáticas. Apesar de inúmeras tentativas de provar sua existência, o monstro do Lago Ness continua sendo um enigma. No entanto, o fascínio pelo desconhecido continua a atrair visitantes ao Lago Ness, ansiosos para avistar Nessie. O Lago Ness é um lugar de mistério, um lago profundo de água doce envolto em névoa e lendas. Este lago, localizado nas terras altas da Escócia, tem sido um ponto de fascínio e curiosidade por séculos. Suas águas escuras e turfosas obscurecem a visibilidade, tornando difícil ver o que está por baixo. A escuridão das águas adiciona um elemento de suspense e mistério, alimentando ainda mais as histórias e mitos. O lago é enorme, o maior lago da Escócia em volume, com profundidades que chegam a mais de 230 metros. Sua vastidão é impressionante, e a sensação de imensidão é palpável quando se está à beira de suas águas. A paisagem circundante das terras altas da Escócia contribui para a mística, com montanhas imponentes criando uma atmosfera de isolamento. As montanhas e colinas ao redor parecem guardar segredos antigos, aumentando a sensação de mistério. Esta combinação única de um lago grande e profundo e uma paisagem mergulhada no folclore criou o ambiente perfeito para a lenda do monstro do Lago Ness florescer. As histórias de avistamentos e encontros misteriosos continuam a atrair visitantes de todo o mundo, todos ansiosos para desvendar os segredos deste lugar enigmático. O fascínio moderno pelo monstro do Lago Ness começou no início do século XX, quando as primeiras histórias e rumores começaram a circular entre os moradores locais e visitantes curiosos. Em 1933, um casal local afirmou ter visto uma criatura extraordinária atravessando a estrada perto do lago, provocando um frenesi na mídia. Este avistamento foi amplamente divulgado, levando a um aumento no interesse público e na cobertura da imprensa. Logo, mais avistamentos se seguiram, com pessoas relatando vislumbres de uma forma longa e escura se movendo pela água. Esses relatos variavam em detalhes, mas todos contribuíam para o mistério crescente em torno do lago. Um dos primeiros avistamentos mais intrigantes ocorreu em 1934, quando o cirurgião londrino Robert Kenneth Wilson capturou a icônica fotografia do cirurgião. Esta imagem se tornou uma das mais famosas e debatidas evidências do monstro. A fotografia, que parecia mostrar uma criatura de pescoço comprido, causou sensação e solidificou o lugar do monstro do Lago Ness na cultura popular. A imagem foi amplamente publicada e discutida, gerando debates acalorados. Embora mais tarde desmascarada como uma farsa, seu impacto na lenda de Nessie permanece inegável. A fotografia continua a ser um símbolo do mistério e da fascinação que cercam o Lago Ness até hoje. A fotografia do cirurgião continua sendo uma das peças de evidência mais icônicas e debatidas na busca pelo monstro do Lago Ness. Apesar de sua qualidade granulada, a imagem cativou a imaginação do público e alimentou a crença na existência de Nessie. No entanto, os céticos apontaram inconsistências, sugerindo que pode ter sido uma farsa encenada usando um submarino de brinquedo. Enquanto alguns entusiastas continuam a acreditar em sua autenticidade, as evidências sugerem que foi uma fabricação inteligente que alimentou ainda mais a lenda. Em 1960, o engenheiro aeronáutico Tim Dinsdale capturou uma das filmagens mais convincentes do monstro do Lago Ness. O filme de Dinsdale mostra uma grande corcova escura se movendo pela superfície do Lago Ness. Especialistas do Centro Conjunto de Inteligência de Reconhecimento Aéreo concluíram que o objeto era provavelmente animado e não um barco. Embora não seja uma prova definitiva,
o filme acrescentou credibilidade ao avistamento de Dinsdale. Seu significado histórico e o fato de nunca ter sido explicado de forma conclusiva o tornam uma peça de evidência convincente. À medida que a tecnologia avançava, também avançavam os métodos usados para procurar o monstro do Lago Ness. Com o passar dos anos, a busca tornou-se mais sofisticada e abrangente, utilizando as mais recentes inovações tecnológicas. O sonar tornou-se uma ferramenta valiosa para pesquisadores que esperavam penetrar nas profundezas turvas do Lago Ness. Esta tecnologia permitiu mapear o fundo do lago com detalhes sem precedentes, revelando segredos ocultos sob a superfície. Nas décadas de 1960 e 1970, vários levantamentos de sonar foram conduzidos, produzindo resultados intrigantes. Esses levantamentos históricos marcaram o início de uma nova era na pesquisa do Lago Ness. Um contato de sonar notável em 1972 detectou um objeto grande em movimento com uma nadadeira a uma profundidade de mais de 150 metros. Este evento gerou grande interesse e especulação entre os cientistas e entusiastas. Submersíveis, equipados com câmeras e luzes, ofereceram um vislumbre das profundezas do Lago Ness. Essas máquinas avançadas permitiram uma exploração mais direta e visual do ambiente subaquático. Embora essas explorações ainda não tenham fornecido provas definitivas, elas revelaram um ambiente subaquático complexo. As formações geológicas e a vida aquática diversificada continuam a fascinar os pesquisadores. A busca continua, impulsionada pelo mistério duradouro do que está por baixo do Lago Ness. Cada nova descoberta alimenta a esperança de que um dia o enigma será finalmente resolvido, trazendo respostas para gerações de curiosos. Os cientistas propuseram inúmeras teorias para explicar os avistamentos atribuídos ao monstro do Lago Ness. Uma teoria duradoura é que Nessie é um plesiosauro, um réptil marinho de pescoço comprido. No entanto, os plesiosauros eram répteis que respiravam ar, e o Lago Ness é um lago de água doce. Outra teoria sugere que Nessie pode ser uma enguia gigante, com alguns pesquisadores acreditando que enguias excepcionalmente grandes poderiam explicar alguns avistamentos. Outras teorias propõem que os avistamentos de Nessie podem ser identificações errôneas de animais conhecidos ou detritos flutuantes. A diversidade de teorias reflete o fascínio contínuo pelo mistério do Lago Ness. Alguns pesquisadores acreditam que a explicação para os avistamentos de Nessie pode estar na psicologia e na percepção. O cérebro humano está programado para ver padrões e fazer conexões, mesmo quando não existem. A pareidolia, a tendência de perceber imagens significativas em padrões aleatórios, pode desempenhar um papel nos avistamentos de Nessie. O viés de expectativa também pode influenciar a percepção, com as pessoas mais propensas a interpretar informações ambíguas como evidência da criatura. O poder da sugestão, alimentado por histórias e mídia, pode criar uma sensação de expectativa e influenciar a forma como as pessoas percebem o ambiente ao seu redor. Independentemente de o monstro do Lago Ness existir ou não, seu impacto na cultura popular é inegável. Nessie tornou-se um ícone global, inspirando inúmeros livros, filmes, programas de televisão e documentários. A lenda também chegou à literatura, explorando temas de mistério e aventura. A indústria do turismo nas terras altas da Escócia se beneficiou, com milhares de visitantes migrando para o Lago Ness a cada ano. Nessie continua a capturar a imaginação de pessoas em todo o mundo, um testemunho do poder duradouro do mito e da lenda. Enquanto o monstro do Lago Ness é o habitante mais famoso, os verdadeiros tesouros do Lago Ness residem em sua beleza natural e rica história. O Lago Ness está localizado no coração das terras altas da Escócia, uma região de paisagens de tirar o fôlego e castelos antigos. O castelo de Urquhart, com vista para o Lago Ness, é um dos castelos mais visitados da Escócia. O canal Caledonian,
uma maravilha da engenharia vitoriana, corre ao longo do Lago Ness, oferecendo vistas deslumbrantes. O lago e seus arredores oferecem uma paisagem de beleza e tranquilidade incomparáveis. O monstro do Lago Ness continua sendo um enigma, alimentando a imaginação e inspirando a admiração. Seja real ou um produto da nossa imaginação, a lenda de Nessie continua a nos cativar. Ela fala da nossa fascinação pelo desconhecido e do nosso desejo de acreditar em algo além do ordinário. A busca pelo monstro do Lago Ness é um testemunho da curiosidade humana e do nosso desejo de entender o mundo ao nosso redor. A lenda de Nessie nos lembra que mesmo em uma era de avanço científico, ainda existem mistérios a serem explorados e maravilhas a serem descobertas.